Olá, internauta do Hora Campinas. Que bom ter vocês aqui conosco. Estamos começando agora um programa, uma entrevista com o time da Oncocamp em Campinas, uma clínica de excelência no atendimento humanizado, que está há 32 anos prestando um incrível serviço para a comunidade de Campinas e região. Nesse momento de Novembro Azul, de reflexão sobre a saúde do homem, sobre campanhas de conscientização e informação, o Hora está trazendo, nesse momento, o time da Oncocamp para um bate-papo direcionado ao Novembro Azul, mas também para contar um pouquinho sobre a história da Oncocamp ao longo de 3 décadas de trabalho, um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o tempo de vocês, agradecer a disponibilidade para essa conversa. Estamos, então, aqui nas plataformas digitais do Hora Campinas, um projeto que não é só da cidade, não só da região, mas que abrange, por conta da internet, o Brasil e o mundo. Então, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, provavelmente alguém pode estar nos ouvindo, nos assistindo. Então, é para ele que nós vamos falar. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Doutor Juvenal, muito obrigado por liderar esse time. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história da Oncocamp, né, nesses 32 anos de trabalho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, colegas, todo o time da Hora Campinas. Muito obrigado pela oportunidade. A Oncocamp nasceu há 32 anos. No dia 13 de novembro, nós completamos 32 anos de atividade. Antes, eu e a Alice trabalhávamos em outra instituição e aí resolvemos seguir nossa carreira juntos e começamos eu e ela e, felizmente, ao longo do tempo, desenvolvendo um trabalho de bastante... com essa pegada humanizada, né, que a gente sempre teve, e baseado muito em evidências científicas, estudando bastante, nós conseguimos crescer. Conseguimos crescer e, ao longo do tempo, outros colegas também muito competentes foram se juntando a nós e, felizmente, hoje nós temos um grupo bastante coeso. Todos os anos a gente tem, desde 2003, existe o Novembro Azul, e a gente tem procurado organizar antes presencialmente. O último ano foi totalmente online e este ano vai ser, a partir de amanhã, uma data que nós vamos, mais uma vez, comemorar aí o Novembro Azul, falar um pouco sobre câncer de próstata, e este ano vai ser híbrido, presencial e online. Tá? Então, basicamente é isso. Nós continuamos como uma clínica independente, felizmente, e com esses cuidados centrados no paciente. Doutor, muito obrigado. A doutora Alice está nesse projeto desde o início, né, doutora? São mais de 30 anos também junto nessa jornada no atendimento à oncologia. O que a senhora pode dizer em relação ao início do trabalho de vocês, no acolhimento ao paciente, no tratamento? O que mudou desde então na oncologia? Bom, obrigada pela oportunidade. 32 anos é uma vida, realmente. E nesses anos, o que a gente conseguiu ver foi uma enorme evolução na oncologia. O que a gente fazia há 10, 12 anos atrás, a gente não faz mais. As coisas mudaram muito e para melhor. E eu acho que o Juvenal, pretendíamos era ter um desempenho, mas desse ou não, cobertura de convênios, etc. A gente nunca ligou muito para isso, a gente sempre quis oferecer para o paciente o que há de melhor. E nós tivemos muita sorte, porque se juntou conosco pessoas maravilhosas, que é o nosso grupo. A nossa equipe é muito coesa e a gente consegue todos os dias levar para os pacientes aquilo que a gente tem como slogan, que é celebrar a vida. Então, estamos sempre empenhados nisso, em fazer com que a vida desse paciente, independente do que ele carregue como doença, seja boa, que ele possa ser celebrado.
E isso a gente conseguiu e está conseguindo fazer até agora e tivemos muito sucesso graças a essa. Joia. Doutor Otávio, nós estamos no Novembro Azul, que é uma data importante no calendário da medicina, da saúde pública, e a cada mês, né, a agenda identifica uma cor e identifica um tema de abordagem. Qual que, na sua visão, por que é tão importante essa agenda anual para levar essa informação para a comunidade, para os pacientes? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. É de fundamental importância que a gente aproveite esse tipo de campanha para fazer justamente esses eventos sociais, tá? Eu vou lembrar para vocês que o Novembro Azul começou em 2003 como um movimento em prol da saúde do homem, não especificamente apenas para o câncer de próstata, e sim para chamar a atenção que o homem precisa se cuidar. E quando começou na Austrália, a ideia era justamente fazer que os homens frequentassem os consultórios e se preocupassem com doenças comuns, como a obesidade, a hipertensão, o diabetes, a depressão e o câncer de próstata. Dentro da oncologia, essa ideia da gente utilizar os meses para conscientizar a população de alguns cânceres é de fundamental importância para a gente desmistificar um monte de coisa, tá? Então, levar para a população uma linguagem acessível, uma linguagem de fácil interpretação do que é o câncer, por que a gente precisa investigar, tirar da frente aquele estigma que é uma sentença de morte, que os tratamentos são muito deletérios. Isso vai fazendo com que a gente consiga, obviamente, descomplicar a nossa especialidade, tá? Então, o Juvenal fez um paralelo muito bom, porque quando a gente vê muito engajamento no Outubro Rosa, né? E o Novembro Azul, eu acho que ele ainda está pegando embalo, mas muito provavelmente uma hora nós vamos ter um Novembro Azul com o mesmo impacto que o Outubro Rosa tem no calendário. Joia. Me corrijam se eu estiver errado, mas a iniciativa do Novembro Azul, né, que se origina na Austrália, ela começa com um grupo de homens que, inclusive, usavam bigodes estilizados. E é por isso que o bigode é um símbolo da campanha do Novembro Azul, é correto isso? Corretíssimo. A ideia foi justamente essa. Eles se juntaram, né, em prol da saúde do homem, precisavam criar, obviamente, uma personalidade, vestiram azul e escolheram aquele bigodão estilo Mário Bros. E o bigodão ganhou o mundo. E hoje é o símbolo da campanha do Novembro Azul. Joia. Doutor Guilherme, o doutor Otávio falou em relação ao estigma, enfim, a questão da doença, né, que às vezes vocês certamente vão falar nesse evento nosso aqui, que não indica sintomas, né, no seu início, por isso da necessidade da prevenção. Mas antes desse estigma, nós temos o controle, a prevenção, né? O senhor sente isso no consultório? Quer dizer, homens ainda acanhados, homens ainda com uma série de tabus, por exemplo, para um exame de toque retal, quando na mulher, né? Isso, como o doutor Juvenal bem lembrou, é muito mais tranquilo, é muito mais comum. Marcelo, boa tarde, primeiramente. A gente sente isso. O homem já, por a própria cultura, já tem uma resistência a ir ao médico. Normalmente, ele só vai quando realmente ele está com um sintoma que já vem persistindo por algum tempo, e ele, ou a mulher leva ele na marra, né? Ou chega um momento que ele se vê obrigado a ir. E a gente sabe, para o câncer de próstata, que a prevenção é fundamental para um diagnóstico precoce, porque quando você tem algum sintoma, e provavelmente a gente vai falar disso mais para frente, a gente já tem uma doença pelo menos localmente avançada. Então, a gente sabe que quando você tem algum sintoma de câncer de próstata, 90%
dos pacientes ao diagnóstico sintomático já tem uma doença, no mínimo, localmente avançada. E o toque retal e o PSA é uma forma de rastrear, e a gente ouve muito no consultório também se só o PSA não seria suficiente. Mas também a gente sabe estatisticamente que pelo menos 20% dos tumores de próstata a gente não vai ver uma elevação do PSA. Então, por isso que a combinação do PSA e o toque retal é de fundamental importância para fazer um diagnóstico precoce. E essa resistência a gente ainda vê no consultório. Por isso, acho que a tamanha importância de um evento como esse, do Novembro Azul, para a gente conscientizar e estimular a procura para fazer um diagnóstico precoce. Eu acho que isso é muito importante, como o Otávio disse, né? Eu acho que o Outubro Rosa já está estabelecido, o Novembro Azul a gente está caminhando com ele, e eu acho que a gente vai acabar chegando na mesma proporção de importância, divulgação e convencimento da população masculina à medida que o tempo vai passando. Joia, obrigado. Doutora Edra, como é que a senhora acha que é possível a saúde pública, os segmentos privados, a sociedade de forma geral, como é que a senhora acha que é possível quebrar essa resistência que o doutor Guilherme falou e incentivar o hábito ao homem, né, de maior controle e de uma busca mais plena da sua saúde? Boa tarde, Marcelo. Muito obrigada aí pela oportunidade e é uma honra poder participar aí com vocês. Infelizmente, tudo é cultural, né? Precisa de cultura. Dizer que tudo que é precoce no câncer, o tratamento vai ser menos invasivo. Então, a gente tem que falar que o câncer de próstata, a incidência é altíssima no homem, né? E, por outro lado, a mortalidade não é tão grande, mas tem a morbidade, né? Então, se o diagnóstico é precoce, esse paciente vai ter mais qualidade de vida, certo? Como que é o diagnóstico precoce? Não tem jeito, tem que fazer o PSA, toque retal. Se tiver história na família de câncer de próstata, são homens que devem preocupar mais, né? Em fazer uma consulta mais recente, aos 40, 35 anos, depende, né? Se tiver algum outro sintoma de retenção urinária, procurar mais cedo. Então, é a cultura, é a informação, é o esclarecimento que um diagnóstico precoce vai ter mais qualidade de vida, porque eles ficam pensando, infelizmente, na qualidade de vida sexual, o medo também, né? E também o preconceito do toque. Então, é cultural, é explicar, assim, que a doença existe, a incidência é alta e que o diagnóstico precoce vai ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, inclusive a sexual, e poder tratar com medidas menos invasivas, né? Não é fácil, mas é cultural, e o único jeito mesmo é a informação, é campanha, é disponibilizar médico, urologista, clínico geral, habilitados em falar da doença, indicar, encaminhar para um uro, é assim que tem que ser, não tem outro jeito. Tá joia. Doutora Lígia, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma crise sanitária sem precedente na história recente da humanidade, e isso impactou de forma bastante severa, né, os tratamentos de diversas doenças, entre eles, obviamente, o câncer. A senhora que trabalha no setor específico do acolhimento ao paciente, a senhora percebeu que eles chegaram mais tarde para o tratamento da doença, num estágio até mais avançado por conta da pandemia? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou médica de dor, né? Eu faço a parte de medicina da dor aqui na clínica Oncocamp e trabalho também com a parte da linha de cuidados, né? E a pandemia com certeza impactou. Acredito que não na parte particular, na privada, né? Porque nesse momento que a gente vive, na parte privada.
acredito que tenha impactado maior, o impacto maior tenha sido a parte pública mesmo, onde os hospitais foram sobrecarregados. Eu acredito que a gente não tenha visto muito um atraso do tratamento aqui na Oncocamp. Tá joia. Mas, de forma geral, né, a gente, né, enquanto paciente, todo mundo esperou um pouquinho para ir no médico, né? No médico. Uhum. Isso foi algo que nós todos fizemos, né? Por conta de risco, claro que todas as clínicas sempre prezaram a questão do protocolo sanitário, mas houve sim uma demanda reprimida, né? Com certeza. A senhora acha que isso é possível, por exemplo, acelerar ou é possível corrigir de algum momento, de alguma forma? Com certeza. E com a campanha do Novembro Azul e do Outubro Rosa, né? Não só essas campanhas, a gente consegue, né, levar mais informações para a população, né, em geral, e chamar mesmo essa população para uma prevenção, né, precoce, e mesmo com todo o impacto que a pandemia trouxe, a gente antecipar, né, nesse próximo ano, a vinda ao médico, né, chamar essa população para uma prevenção mesmo. Tá joia. Doutor Juvenal, agora falando especificamente do câncer de próstata, doutor Guilherme, doutor Otávio, doutora Lígia, Edra e a doutora Alice mencionaram a questão da necessidade da prevenção, né, de você chegar antes, né? Quais são as orientações básicas, então? Todo homem acima de 40 anos tem que ir anualmente a um urologista ou a um clínico fazer esse exame, ou depende da história clínica do paciente e da família? Quais são as orientações básicas em relação a essa rotina de prevenção do homem? A recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Urologia é que os homens, mesmo sem sintomas, procurem fazer suas consultas regulares aos 45 anos de idade. Tá? Pacientes com história familiar, ou seja, pai ou irmão, né, com câncer de próstata, inicie a investigação aos 40 anos, tá bom? E nós temos que lembrar duas coisas importantes, Marcelo. O diagnóstico precoce, né, é fundamental, mas a prevenção é mais importante ainda. Então, prevenir o câncer de próstata é combater o sedentarismo, a obesidade e estimular hábitos de vida saudáveis, tá? Então, são essas as recomendações atuais. Temos no Brasil a expectativa de novos casos por ano é ao redor de 67 mil, né? Então, acho que isso é importante, é um número muito alto. Como a Edra tinha lembrado, a morbidade é muito alta, né? E a mortalidade, felizmente, é menor. Hoje, é o câncer do pulmão, que tem no homem o maior número de casos e de mortalidade. Esses números eles vão variando de ano a ano, mas enfim, o câncer de próstata hoje realmente é de maior morbidade. Então, acho que vale a pena, só para complementar o que o Otávio e a Edra disseram, que essa informação ao homem, a desmistificação, né, quanto ao diagnóstico precoce é fundamental. E penso eu que eventos como esses que nós estamos fazendo agora são muito importantes. Levar essa mensagem para todos aqueles, né, acima de 45 anos, ou aqueles que tiveram algum caso na família, procurar antes, após os 40 anos. Então, isso é uma mensagem que deve ser divulgada. A gente está num ambiente digital e todo mundo tem seu WhatsApp, todo mundo tem seu grupo, né? E eu fico imaginando, né, quem dispara um meme ou uma chacota sobre exame, né? O desserviço que ele presta nesses grupos, né? Então, por isso que a informação, como vocês falaram, informação segura, informação
correta são muito importantes para desmistificar esse tabu, né? E essa coisa que esconde atrás de uma brincadeira, mas que não é, né? Com certeza, acho que é muito importante. E as chacotas são muito comuns em grupos. Infelizmente, hoje, o momento digital e que foi incrementado pela pandemia não é uma coisa simples de resolver. Então, a gente vê um grande número de pessoas que se importam mais em contar piada, em fazer brincadeira, do que fazer alguma coisa séria, né? Então, acho que em medicina a gente não pode brincar, sabe? Eu acho que nós somos especialistas de uma área complexa em todos os sentidos. Os tratamentos modernos estão chegando diariamente a nós. As operadoras, ali se lembrou bem no início, as operadoras continuam nos incomodando muito, impedindo muitas vezes que a gente faça algum tratamento, que a gente faça um diagnóstico precoce, mas nós continuamos batalhando aí, todo o nosso time, para passar por cima disso e conseguir levar ao paciente o melhor atendimento. Ainda nessa linha de coisas novas, a Oncocamp abriga hoje um grupo que faz como é que fala? Pesquisa aqui, e essa pesquisa vem justamente em cima de um grupo de urologia da Unicamp, do Dr. Ubirajara. E isso vai trazer novas drogas, vai trazer oportunidade que pacientes disponham de drogas ainda não no comércio, que vão dar a eles uma chance maior de vencer a doença. Então, isso, nessa parte também, a Oncocamp está pioneira aí em fazer com que a gente consiga trazer para os pacientes até drogas experimentais que vão poder nos ajudar a entender melhor a doença e a resposta dela aos tratamentos. Doutor Birajara Ferreira, né? Urologista, doutor Birajara. E esse grupo já tem feito, já está em ensaio clínico, já tem se feito pesquisa? Já está instalado, eles têm já 3 ou 4 estudos em andamento, vão começar a recrutar agora, e aí ontem eles estavam nos apresentando quais seriam os pacientes candidatos a esses tratamentos, e a coisa ficou um pouco parada nesses últimos 2 anos por conta da pandemia. Mas agora, com esse alívio que a gente está tendo aí da pandemia, as pesquisas estão voltando, os laboratórios reabriram para que a gente possa, então, colocar pacientes nessas pesquisas. Então, a gente vai estar, nos próximos meses, aí, com novidades, inclusive, em relação a isso. Tá joia. Doutor Guilherme, conta para o nosso público quais são os indícios de que ele deve procurar o urologista, o seu médico de confiança ou clínico, que indicam, né, que apontam que é possível se investigar algum tipo de anomalia na próstata. Marcelo, bom, acho que isso é importante, primeiro porque é o seguinte, primeiro é estimular as pessoas a fazer o exame de toque e PSA, porque a ideia é fazer um diagnóstico precoce que geralmente não dá sintoma. Quando a gente tem algum sintoma, a maioria, né, e aí chega até 90% dos pacientes com sintoma, eles já estão com uma doença, no mínimo, localmente avançada. O que você pode ter é aumento da frequência urinária, você pode ter até dor para urinar, diminuição da força do jato. A gente tem que saber também que hiperplasia prostática benigna também pode fazer isso, tá? Mas isso também tem que ser investigado para descartar também uma neoplasia da próstata, né? Outros sintomas um pouquinho mais vagos, mas como perda de peso, diminuição do apetite, e às vezes a gente recebe quando o paciente vem com uma doença muitas vezes já avançada, então o paciente começou com uma dor, na investigação ele tinha na realidade uma lesão secundária, uma metástase óssea, que na investigação isso era proveniente de um câncer de próstata que não havia sido diagnosticado ainda. A ideia é realmente assim, ainda que
os sintomas possam indicar não câncer, mas um aumento benigno da próstata, né? A ideia é que não se chegue nesse momento, né? A ideia é que sempre o exame preventivo e de rotina seja a regra e não a exceção. É essa a mensagem que se deve passar para os homens, correto? Exatamente, exatamente. Para ele ter sintomas, ele precisa estar com a doença um pouco mais avançada. Então, a pergunta que você fez, os pacientes chegam aos nossos consultórios já muitas vezes com sintomas que revelam uma doença avançada. Por isso é importantíssimo fazer a prevenção, o exame preventivo, porque você vai pegar doença de milímetros, não doença de centímetros. Então, quando você pega uma doença de milímetro, é óbvio que o volume celular é muito menor, a chance de resolver isso numa única maneira é muito maior. Ou cirurgia, ou radioterapia, ablação, alguma coisa se faz. E isso é definitivo e curto, termina ali. Quando o paciente vem, normalmente, para o oncologista, ele já está com uma doença mais avançada, já tem muitas vezes metástases, muitas vezes ele faz o diagnóstico no sintoma da metástase. E é isso que a gente tenta evitar com as campanhas de prevenção. O câncer de próstata, ele não é o mais prevalente nos homens, ele é o segundo mais prevalente, né? Mas qual é o câncer com a maior taxa de mortalidade e morbidade de todos aqueles estudados e pesquisados do sexo masculino? É importante dizer, Marcelo, que ainda o hábito de fumar ainda é o grande problema mundial, né? Não é no Brasil só. Então, o câncer de pulmão ele ainda tem considerado a maior incidência mundial. Varia, obviamente, de país a país. As campanhas de prevenção muitas vezes ajudam, né? Mas a maior mortalidade, sem dúvida, também é do câncer de pulmão, tá? A incidência agora, o de próstata no homem no Brasil superou, mas a mortalidade continua sendo do câncer do pulmão. Então, a facilidade de prevenção é tão grande, é só parar de fumar ou nunca fumar, né? Então é algo assim tão básico, tão simples, né? E essa mensagem a gente procura sempre levar, né, a toda a população. Eu acho que é importante citar, lembrar que nós temos nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, no YouTube também, nós sempre estamos lá presentes, levando mensagens quase que diariamente. Então, é muito importante, nessa época de redes sociais, que a pessoa nos siga de alguma forma, ou siga qualquer uma das redes sociais educativas, né, do ponto de vista de saúde, porque isso vai ajudar bastante no diagnóstico precoce, tanto de pulmão, colo e reto, estômago. Então, são vários os tumores na mulher, mama, colo de útero, também pulmão. Enfim, são patologias que a gente pode atuar preventivamente. Tá, joia. Doutor Otávio, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, e o senhor mencionou, numa das respostas, a questão dos bons hábitos de vida, né? Não falta informação, né? De certa forma, todo mundo sabe qual que é o roteiro básico da boa saúde. Óbvio que tem questões genéticas, questões ambientais envolvidas na questão do câncer e de outras doenças. Mas se fosse para entregar para cada um de nós um manualzinho, Marcelo, né, João, José, qual que é esse manual de vida da boa saúde? O manual que eu entregaria, Marcelo, seria o seguinte: não fume, pratique atividade física regularmente, alimente-se de forma balanceada e combata a obesidade. Basicamente, eu diria que esse é o manual principal para a gente evitar a maior parte dos cânceres que acometem a população no mundo inteiro.
Doutora Alice, conta um pouquinho dessa prateleira que a senhora tem aí. A minha Jesus. prateleira, a única coisa que eu quero saber é o que vai acontecer quando eu for embora, entendeu? Porque eu sei de cada um desses objetos que estão aqui, todos eles foram dados para mim pelos pacientes, e eu marco embaixo a data e quem me deu, para eu lembrar, porque eu também esqueço muitas vezes como que ele veio parar aí. Mas ele é uma bênção para mim, porque eu fico de frente para ele e vendo tudo que eu já consegui até agora, tudo que os pacientes já me agradeceram e tudo que a gente já conseguiu fazer nesses anos todos. Não estou sozinha nunca, mas é uma maneira, o meu triunfo, é a minha medalha de ouro. Eles estão aqui e vão continuar. Quer dizer, eu sempre espremo um pouquinho, ponho mais um. Hoje eu já ganhei um anjinho, então eu vou colocando aqui. E as meninas só reclamam para limpar, mas Deus ajuda, entendeu? Vai indo. Eles são muito especiais para mim. Então, são objetos pessoais, são anjos, são imagens dos pacientes e santos que os pacientes entregam como uma espécie de gratidão ao tratamento. É isso. Pelo que aconteceu, pela cura, pelo fato de terem conquistado alguma melhora na sua doença. Eu tenho, inclusive, objetos póstumos. Depois que os pacientes falecem, a família traz para mim: olha, minha mãe queria que você tivesse esse objeto, e ele vem, também tem um valor enorme. Eu tenho uma paciente que ela faz feirinha dessas de objetos, ela faz galinha. Eu tenho um galinheiro aqui que ela traz para mim. Tem 6, 7 galinhas. E aí, às vezes, eu quebro a crista de uma, quebro o pé da outra, ela traz e põe outra no lugar. E assim vai indo. Tem de tudo. As pessoas fazem, termina o tratamento, vai fazer uma viagem, porque terminou o tratamento, traz uma lembrança do lugar onde elas foram, e aí vai ficando por aqui, é bem legal. Doutor Otávio, qual que é a importância dessa conexão espiritual e humana no tratamento do câncer? Porque esse é um gesto que remonta à esperança, à gratidão, que são os sentimentos mais nobres que nós podemos ter, né? Então, qual que é a importância dessa visão, né, humana e espiritual no tratamento e durante, né, a nossa vida de forma geral? Eu acho que é uma forma de coroar um vínculo. Eu costumo dizer que talvez seja o vínculo mais bonito que existe entre um profissional de saúde e outro ser humano. Então, o vínculo médico-paciente é algo verdadeiramente abençoado. E é inegociável, Marcelo, é inegociável. Quando o paciente ele confia no médico, ele liga até para perguntar se pode tomar uma cerveja. Isso é verdadeiro. E é importante. Eu vou responder, então. A doutora Alice tem os santinhos dela. Eu ganhei alguns presentes aqui. E nessa caneca aqui, ó, de um paciente, ele coloca assim: ó, a gratidão é a memória do coração. Tá? Então, acho que ele responde por nós aqui a importância desse vínculo. E quando a gente fala, obviamente, de espiritualidade, né, é uma maneira, obviamente, de conectar com uma outra esfera, né, e não só com a esfera clínica. Então, a gente gosta muito desse convívio, de trocar com o paciente, inclusive conversas do dia a dia e da esfera social. A gente quer saber quem ele é, o que ele faz, né? É impressionante. Acho que essa relação médico-paciente é um mundo sensacional, sensacional. Como diz o livro, né? Você é responsável por aquilo que cativas, né? Então, essa conexão é uma forma de elo de confiança e que jamais será quebrada, né? Nós levamos para as nossas vidas os nossos professores, né? Os nossos médicos, a nossa família, os nossos filhos, né? Então, essa é uma forma de ter uma conexão para a vida. Então, eu fico bastante assim feliz por ter participado com vocês nesse momento. A doutora Alice sempre fala do time. Antes do doutor Juvenal concluir, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Edra, que a sensação que a gente tem ao falar com o time Oncocamp é de um time integrado, unido, né? Provavelmente alguém torce para algum time
clube do coração, mas o time Oncocamp é muito maior do que o clube de futebol. Então, doutora Edra, como é que é trabalhar dentro da Oncocamp, nesse time, nessa vibe, nessa vibração assim de acolhimento, de sorriso, de excelência? Como é que é isso? É um casamento, mas um casamento muito bom mesmo, sério. Estou aqui há 21 anos, né? E o que a gente percebeu lá atrás, há 20 anos atrás, ou há 32 anos atrás, o time era de oncologistas. Hoje, a gente não anda sozinho, não trata sozinho. A gente tem a nutricionista, tem a psicóloga, tem fisioterapeuta, tem as farmacêuticas, a enfermagem, todo mundo apoiando o paciente, mas nos apoiando também. Existe aquela hora, sim, do vamos tomar um café? Porque aí a gente precisa também nos abastecer. Então, é esse o verdadeiro time. A gente joga, a gente leva a porrada, toma o café junto e está pronto para a luta, né? E então é muito bom. E com isso a gente faz, eu acho, né, opinião minha e por tudo que a gente recebe de volta, um excelente tratamento, porque a gente ampara mesmo. A equipe hoje é multidisciplinar. A gente tem a nutricionista para ensinar, educar a comer, porque às vezes o paciente com diagnóstico de câncer, ele tem uma sensação que tem que mudar o que ele tem que comer, que até agora foi tudo errado. E não é assim. Então vem essa cultura também, né? A físio ensinando que não pode, os exercícios que deve fazer, não pode ser sedentário, né? A farmacêutica falando a importância de tomar os medicamentos, explicando os efeitos colaterais. Então, hoje a gente é multidisciplinar e com isso a gente vai ajudar o paciente como um todo e a gente, como um time, a gente também se ajuda. Então, assim, é uma honra estar aqui. Nossa, amo, né? Acho que todos nós aqui. Então, até emociono, né? Mas é muito bom. Sou grata a Alice e o Juvenal de ter enfiado a coragem e ter construído essa clínica e eu estar aqui com eles, com o time todo, é maravilhoso. E a gente está crescendo muito, né? Como seres humanos, médicos, e vamos em frente. Então, Joé, eu agradeço. Doutor Juvenal, eu queria que o senhor encerrasse a nossa conversa falando, né, de como é, né, ser o responsável técnico pela clínica e como é que o senhor enxerga esses depoimentos afetivos e emocionantes que o senhor ouviu aqui agora. Para mim, Marcelo, é uma enorme satisfação escutar todos eles falando. A Alice, que foi minha colega de lutas aí do início, depois Guilherme, Edra, Otávio, todos, Lígia, todos que estão, né, para o pessoal da nutrição, físio, como a Edra disse, é multidisciplinar, psicologia. Hoje a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, acho que é essa união, né? Nós temos 2 reuniões semanais, às terças e quintas, são reuniões alegres, a gente discute do ponto de vista científico, mas não é aquele clima pesado. Quando você entra no Oncocamp, desde o vigilante lá que recebe os pacientes, até o cafezinho que recebe, então, as meninas da recepção, hoje temos um recepcionista também, então, é um time muito coeso, mas é uma clínica de oncologia alegre, não é uma clínica triste. Então, acho que isso é muito importante para levar o paciente, acolher o paciente. Então, eu acho que, para mim, como mais velhinho da turma, eu acho que eu fico muito, muito alegre, feliz, satisfeito de ter todos os colegas comigo. E agradeço a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado, viu, Marcelo, a todo o time aí, Jô, a todo o time, Leandro. Obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Abraço para todos. Muito obrigado.